Olá, sejam bem-vindos ao podcast número 56. Eu sou Gabriela Vicentini, do time de relacionamento com investidores da Multicapital, e estão comigo hoje Cássio Bruno e Luiz Paulo Aranha, que são os gestores aqui da casa. Hoje é dia 6 de maio de 2024 e são exatamente 15 horas e 10 minutos. Vamos começar falando aqui do cenário global. A reprecificação dos juros americanos foi o principal tema do mês, em que mais uma vez vimos aí uma inflação resiliente e forte mercado de trabalho. E a expectativa agora é de um corte de juros somente no final do ano. Cássio, como essa notícia impactou o mercado externo e os nossos portfólios? Bom, obrigado, Gabi. Vamos lá. Mês passado acho que é um mês de persistência de uma inflação alta, né? Então, essa inflação alta levou à abertura dos juros, e a abertura dos juros levou os mercados globais caírem, e de certa maneira isso é bem ruim para mercados emergentes. Então, no final das contas, o nosso portfólio ele afetou negativamente espalhado, né? Mas o principal é entender esse cenário e quando isso termina. Então, inflação alta com o mundo crescendo bastante é o que tem deixado os juros, o tal do higher for longer. A gente tem visto, a gente tem falado isso repetidamente, mas a gente tem visto alguns dados já de uma economia um pouco mais fraca nos Estados Unidos. Já saiu essa semana passada, saiu dado de emprego um pouquinho pior, tem tido dados de crédito bastante fracos. Então, assim, o varejo um pouco mais fraco. Então, os dados pontuais já apontando para uma desaceleração da economia americana, mas nada que tenha sido suficiente para derrubar a inflação. Então, o que a gente está aguardando e esperando dos mercados? É que em algum momento essa economia americana desacelere e o juro deveria ceder razoavelmente. Desde aí dos dados de emprego, principalmente, a gente tem um dado importante nesse mês de inflação, o juro já voltou um pouco e isso tem sido relativamente positivo para mercados. Mas ainda um momento muito difícil e o cenário a ser testado é esse higher for longer. E aí, acho que é importante destacar também, que eu não falei, que a China vem performando muito bem. Já faz aí 2, 3 semanas que a China tem performado bem e é uma performance de uma economia que está um pouco melhor e muito barato. Acho que esse é o ponto. As coisas, quando ficam muito baratas, acabam performando melhor. Legal. Aranha, acho que o mercado local também foi bem impactado por essa notícia, né? Como os nossos portfólios reagiram? Então, também foi um mês duro, né? Que além de toda essa questão global, que eu acho que fez 80% do preço, ainda teve a questão aqui que foi no mês, né? Que no meio de tudo isso, o governo quis mudar a meta, né? De 2025, isso também pesou no humor aqui, especialmente no ambiente fiscal, que começa a ficar bastante comprometido com o governo insistindo na tecla em querer mais receita e não cortar despesa, né? Então, além de toda essa questão, né, do cenário externo que está vindo contra os mercados emergentes, tem essa questão fiscal aí também que pegou. Por outro lado, né, a gente continua vendo uma inflação aqui bem tranquila, e as empresas reportando bem e sucessivamente o mercado revisando o crescimento para cima, né? Então, é um ponto em que os ativos foram muito mal, mas em termos das empresas, as empresas ainda caminham muito bem, e a reprecificação foi muito mais na parte macro, né, do fim da queda de juros e de uma curva mais alta para frente do que propriamente uma mudança aí de fundamentos ou de revisões de lucro das empresas. Beleza. Vamos agora comentar sobre as carteiras dos fundos, começando pelo Multicapital FIC-FIA, que fechou o mês 9,19% negativo, contra o Ibovespa de 1,70% negativo, e no ano 13,79% negativo,
contra um Ibovespa de 6,76% negativo. Algum destaque positivo e negativo, Aranha, e movimentação na carteira que vale a comentar? Então, foi um mês bem duro, assim, né, no sentido de que as taxas, né, subindo, os ativos mais cíclicos se reagiram muito mal. Então, praticamente, a gente ganhou dinheiro com BRF e Petrobras na carteira. O resto foi tudo bem para baixo e teve ativos que caíram muito, de forma bem acentuada, né? E a gente vendeu a nossa posição de Petrobras por achar que ela reprecificou de uma forma mais rápida do que a gente imaginava, ao mesmo tempo em que o resto, né, como a gente vem falando, a questão econômica, né, continua vindo bem, a gente continua revisando o lucro para cima, as empresas estão reportando bem, e o mercado deu essa chance de você ter aí, né, o juro mais alto e o mercado realizou muito mais do que a gente imaginaria. A gente aumentou algumas posições, né, que a gente vem carregando, como o Carrefour, por exemplo, que a gente tinha diminuído. Então, posições que a gente tinha diminuído, a gente começou a aumentar no sentido de aproveitar essa queda aí muito grande do mercado no mês de abril. Bom, entrando nos fundos multimercados agora, o Multicapital Equity Hedge fechou o mês 0,98% negativo, contra um CDI de 0,89% negativo no período, e no ano 1,04% negativo, contra um CDI de 3,54% positivo. Cássio, como você pode resumir aí o mês de abril? Um mês ruim, né? Bastante, não teve nenhum destaque de P&L assim, negativo. A gente perde bastante espalhado. Essa perda ela vem provavelmente de o que a gente chama de degrossing, né? O mercado vem reduzindo o risco, um pouco como o Aranha comentou, os movimentos muito acima do VaR normal, né? Então o risco que a gente espera das posições, eles foram muito acentuados, e nenhum grande destaque. Tem algum outro destaque positivo, como long Gerdau e tal, e muitos destaques negativos pequenos, nada que nos leve a ter tido algo específico que apanhou no mês. O que torna o nosso trabalho bem difícil, pois fica difícil saber o que fazer. O que a gente acha é que a gente precisa de um mercado um pouco melhor, um pouco mais de liquidez e retorno para que as coisas voltem a preços normais. Mas é um pouco o que o Aranha falou, a gente está aproveitando para colocar risco nas coisas que a gente tem mais convicção e esperar voltar para um retorno melhor. Mas bastante difícil o cenário, não é um cenário óbvio, e é um cenário de liquidez muito baixa. Bom, para finalizar, vamos comentar sobre o Multicapital Long Bias, que fechou o mês 4,89% negativo, contra um CDI de 0,89% positivo, e no ano 9,29% negativo, contra um CDI positivo de 3,54% no período. Cássio, o que você acha importante destacarmos no portfólio desse fundo? A gente vinha com risco mais baixo, né? A gente adicionou ali quando a bolsa caiu bastante, na parte direcional. Agora na parte dos portfólios, a gente tem ido, assim como o Equity Hedge não está indo bem, o FIA também não está indo bem, ele acaba sendo um reflexo dessas duas coisas. Mas a gente está com risco, a gente adicionou um pouco de risco, principalmente o que a gente tem falado, a bolsa muito barata, os ativos muito baratos, e assim, a gente não pode esquecer que a gente está operando equities, né? E geralmente equity, a hora de comprar é quando ninguém quer, e se você olhar, a gente faz esse exercício diariamente aqui, mas quando ativos como um Itaú, que pode falar que é um dos melhores ativos da Bolsa Brasileira, te paga 10% de dividend yield, a gente está claramente numa bolsa muito barata. Então tem muito dividendo, tem muita empresa barata, a gente está comprado,
mas a gente precisa de um cenário um pouquinho melhor para que as coisas passem a funcionar. Bom, por hoje é isso. Obrigada, Cássio Aranha, e todos os nossos ouvintes. Até o próximo mês. Obrigado, pessoal.